Olá, bem-vindos à Sinal TV e a mais uma entrevista. Hoje em estúdio, comigo tenho o escritor Antero Fernandes Monteiro e a irmã Ermelinda, do Patronato de São José, em Vilar de Nantes. Antes de mais, agradeço a presença de ambos, por estarem aqui comigo em estúdio. Muito obrigada. Começo por apresentar o Sr. Antero, que tem 63 anos, é natural de Bustelo e é imigrante no Luxemburgo. Para quem não sabe, o Sr. Antero é escritor desde os 45 anos e todos os lucros das vendas dos seus livros revertem a favor de causas solidárias. Desde 2001, já entregou a instituições de solidariedade social e pessoas carenciadas cerca de 210 mil euros e 26 cadeiras de rodas simples e elétricas. Sr. Antero, o que é que o faz dedicar-se à escrita desta forma, escrevendo sempre a pensar nos outros? Olá, menina. Quero agradecer à TV Sinal por esta oportunidade para responder à sua questão. O que me faz mover é a indiferença quando vejo que tanto se podia fazer, sobretudo com pessoas que têm um poder de compra económico fantástico e que têm que ser pessoas humildes a ajudar aqueles que estão do mesmo tipo social. E, portanto, é que me referi, eu não posso estar quieto, não posso estar parado quando vejo a miséria à minha volta, porque eu também já vim lá do fundo. Hoje pertenço à classe média social, mas também já estive no fundo, a minha família é muito pobrezinha, portanto sei o que é sofrer e de carência e ter precisão de certas coisas e não as obter. Portanto, só quem passa por aí é que sabe rever aquilo que os outros precisam e necessitam. Tem noção da diferença que faz ao estar a ajudar os outros, seja através da escrita, que neste momento é do que estamos a falar, através dos seus livros, que consegue os lucros das vendas são para ajudar quem mais precisa. Tem noção da diferença que faz? Ora bom, isto tem uma explicação. Nós, quando trabalhamos unicamente por nosso património, pensamos que é a única coisa a fazer, mas há coisas muito mais importantes que isso. Porque quando abraçamos uma causa, é aí que nós nos sentimos úteis aos outros. Jesus, quando veio ao mundo, disse: eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir. E, portanto, quando se passa por várias dificuldades, várias doenças, como eu passei, e depois voltar de novo à vida, ter a oportunidade de ter uma segunda renascença, é aí que se compreende o verdadeiro senso da solidariedade. E, portanto, eu sou o homem mais rico do mundo, porque eu, afinal, pensei que eu não tinha nada para dar, porque eu, com as minhas doenças, estava a sofrer tanto que a única coisa que eu desejava era partir. Partir deste mundo, não me faltava nada, mas falta uma dignidade, falta uma vontade de viver. E então, nós, a um certo momento da nossa existência, temos que antever, temos que ler por entre linhas. E todos nós temos uma missão a cumprir neste mundo em qual Deus nos pôs para vivermos. A tal diz a expressão: onde Deus te plantou, é aí que deves dar maravilhosos frutos e maravilhosas flores. O Sr. Antero referiu aí que, devido a problemas de saúde, aos 45 anos, derivados da profissão que tinha, que era metalúrgico, foi através do seu estado de saúde debilitado que descobriu o gosto pela escrita. E então aí decidiu dedicar-se exclusivamente à escrita. Acha que o seu estado de saúde debilitado foi um sinal de que se deveria dedicar exclusivamente à escrita e daí a sua parte social de solidariedade? Essa minha, como posso chamar-lhe isso? Esse meu prazer pela escrita já vem desde a minha infância, desde criança, que eu era muito estudioso e o meu desejo era um dia vir a ser professor. Infelizmente, por causa de problemas económicos, nunca pude chegar a realizar esse sonho, a alcançar esse sonho. E, portanto, depois, aos 45 anos de idade, depois de muito sofrimento, osteoporose, poliartrite, uma trombose da parte esquerda,
30% de invalidez dos pulmões, uma veia auditiva que só funciona a 50%, e depois uma depressão profunda. Então aí desmoronou-se tudo à minha volta. Mas afinal, como eu referi, eu não podia decidir. Quem decidiu por mim foi Deus. Deus é que estava atrás de mim e não me deixou partir, a indicar qual era a minha rota de vida, aquilo que eu ainda tinha que fazer. E, portanto, depois de muitos anos a escrever, que foram 5 anos a escrever poesia, prosa, conto e vários romances, sem saber muito bem o que eu poderia eventualmente fazer com toda a escrita, porque tive muitas dificuldades, porque se eu afinal tenho unicamente a escola básica, a quarta classe, e depois eu como fui para o estrangeiro com 17 anos, a única língua que eu falava menos era o português, em casa. Falava outras línguas, sou poligloto, falo 5 línguas, e portanto o português ficava sempre aquém da expectativa. Mas um dia, quando essa magia das letras me caiu nas mãos como uma poesia intemporal, um dia que eu pensava morrer, afinal eu tive que mudar a minha posição de vida, tive que rever tudo aquilo que estava à minha volta. E portanto tive que recorrer a um dicionário, porque o meu primeiro livro foi Lucas Deu-me até à Morte, tive que recorrer a um dicionário de português e francês, porque eu afrancesava o português. Mesmo hoje, claro que já evolui muito, mas o meu português ainda fica um pouco aquém da expectativa. Ainda há muitas palavras que fogem um bocadinho a certas línguas estrangeiras. Até porque eu sou luso-luxemburguês. Sou português, nasci aqui, em Bustelo, mas tenho a dupla nacionalidade. Já tenho 46 anos de Luxemburgo. O Sr. Antero tem cerca de 30 obras editadas e mais de 50 mil livros vendidos. Apresentou no passado dia 26 de setembro, na Biblioteca Municipal, mais 2 obras, Magia no Olhar e Princesinha do Douro. De que falam estas 2 histórias, Sr. Antero? Ora, para que todas as pessoas fiquem esclarecidas sobre aquilo que eu escrevo, são livros em relações humanas. Cada livro pode dizer-se que é uma biografia, a qual eu transformo em romance. Não é qualquer história, são histórias verídicas, a qual eu tenho que trabalhar, evidentemente, porque eu a ficção acho inútil, porque há tantas histórias maravilhosas para contar, histórias que nos fazem rir, que nos fazem chorar e que nos fazem agir, sobretudo pelas causas, que fazem mover os corações. E é isso que eu desejo, que todos os corações se movam, porque todas as pessoas que leem os meus livros, até há quem diga que já lhes ajudou a curar depressões. E, portanto, os meus livros são lidos por todas as faixas etárias, desde a criança ao idoso. E a prova, não é? Porque os meus livros não estão mais de 2, 3 meses à venda. 1000, 2000 exemplares, tudo depende de cada livro. Então são 2 histórias verídicas que temos retratadas. Exatamente. Esta Magia no Olhar, eu posso referir, foi uma pesquisa que eu fiz em Montalegre, que está à volta do Castelo de Montalegre, de uma menina que nasceu com o poder de submeter as pessoas aos seus desejos. E então essa menina era de uma família abastada e ela utilizou sempre esse poder que tinha para ajudar os outros. Esse poder era tal que essa menina conseguia comunicar com os animais, compreenderem e com a sua linguagem. E, portanto, só as pessoas que podem ler este livro que podem ver realmente o que nós podemos fazer com um dom que Deus nos dá. Tudo aquilo que se refere à Princesinha do Douro, tal como está na capa, eu posso mostrar na câmara, que é a Magia no Olhar. E então este aqui que é a Princesinha do Douro. Já tal diz, a Princesinha do Douro, porque está uma menina que tem um ramo de espigas nas mãos, e quem diz espigas, igual farinha, pão. Porquê? Porque era uma menina que era a neta da padeira. Então é muito raro ver uma menina vestida de comunhão e que tenha um ramo de espigas na mão. É mais usual encontrarem uma menina que tenha um ramo de flores. Mas esta menina, isto queria dizer qualquer coisa como acabei de referir, porque como a avó era padeira, então esta menina, outrora,
para aquelas pessoas mais velhas, as padeiras antigas faziam no pão. E, portanto, com o medo que viessem os fiscais e que por vezes o pão não tivesse o peso certo, fazia sempre uns pãezinhos que chamavam os contrapesos. Ora então, o que é que fazia esta menina? Esta menina, os pais deixavam as crianças a vadiar por as ruas, eles iam trabalhar para os vinhedos do Douro, e as crianças, coitadas, ficavam ali por o Deus dará, à mercê de alguém que quisesse lhe dar qualquer coisa para se alimentarem. E, portanto, a minha esposa via as necessidades que tinham essas crianças e ela então ia por trás, roubava aqui os pãezinhos à avó e dava a essas crianças. E muitas vezes ela botaria. E, portanto, além disso, ela deixou muitas vezes de se alimentar, de alimentação de comer quente, que a avó lhe deixava por causa de dar a essas crianças. E como na altura do inverno as crianças andavam seminuas, porque eram evidentemente muito pobrezinhas, e essa menina, as roupas que ela tinha, que já não eram assim muito, que já estavam um bocadinho usadas, ela desfazia essas roupas, que ela sempre foi muito habilidosa, e fazia com que esses meninos tivessem essas vestimentas para que não tivessem frio. Também. E então, esta menina, que nasceu no Douro, depois aos 20 anos foi para o Porto, do Porto fez então a ponte, atravessou o Atlântico e foi até ao Luxemburgo. É uma história que também do caminho da imigração. O Sr. Antero já está a trabalhar em mais um livro e o título do próximo será Ela Procurava Jesus. O que é que retrata este livro, ou é uma história que ainda está em segredo? Este livro já está escrito depois evidentemente, há muitos livros que eu faço pesquisa, encontro, porque assim, eu sou uma pessoa uma pessoa que viaja muito pelo mundo. E então, já conheço mais de 20 países. Então os meus livros têm duas histórias, a história de amor e a história global. E como eu tenho a facilidade de comunicação, como eu sou poliglote, que falo várias línguas, tudo me é fácil porque a mim interessa-me a cultura dos homens pelo mundo. E há tantas histórias maravilhosas para contar que não é preciso recorrer à ficção. E já tem havido muitas vezes, algumas, sobretudo senhoras, que é aquelas que mais leem os meus livros, romances sobretudo, que vêm à minha casa e que me contam então as suas vidas. Faz-se uma gravação, por vezes 3, 4 horas, e depois dessa gravação é trabalhada a história. Evidentemente sem divulgar o nome e o lugar de onde é a pessoa, para não pôr a nu na praça pública a vida das pessoas. Porque eu jamais poderia fazer isso, senão podia-me levantar um processo. Mesmo que as histórias sejam todas elas reais, eu jamais poderia fazer isso. O único livro que eu dou a cara é a minha autobiografia. Para que as pessoas me conheçam bem, para que eles pensem que afinal o autor não é nenhum intelectual, que foi apenas uma pessoa que aprendeu a ler e a escrever e que depois a vida fez com que essa pessoa lhe caísse a magia das letras nas mãos e que agora pusesse ao porte das pessoas que o leem e também com esse dinheiro poder dar pão a quem tem fome. Estava-me a falar do Ela Procurava Jesus, que era uma história contada por uma senhora. Exatamente. Ela Procurava Jesus é uma senhora que já tem aproximadamente 50 anos. Então a menina foi com 5 anos para a França, porque ela é da região do centro do país. Imaginem só se é possível quase para uma pessoa que compreenda um pouco da Bíblia, uma menina que já tinha recebido os 3 sacramentos, o sacramento do batismo, o sacramento da comunhão e o sacramento do casamento. Ela sabia quem era Deus, mas não sabia quem era Jesus. Imaginem só. Porque ela pensava que estava tudo interligado. E possivelmente porque o Pai e Filho e Espírito Santo, uma só pessoa como nós aprendemos, não é? Mas claro que o Jesus é o Filho e Deus é o Pai. E portanto, essa menina depois, quando cresceu, pouco a pouco, porque sofreu muito com o pai, sobretudo, porque era uma pessoa mulherengo, e depois uma pessoa que bebia muito, e ela sofreu muito com isso, e depois com o namorado, que depois foi de Portugal, depois para a França, que foi em França que aconteceu toda essa história, e o pai mesmo quase que
rogou a esse que ia ser o futuro genro, porque é que ele não fazia um filho na sua filha. Imaginem só, se algum dia cabe na cabeça de um pai de fazer isso por uma filha, sobretudo que ele ainda era menor, tinha 17 anos. E então essa menina, depois de casada, e desse casal, essa menina que nasceu deficiente, infelizmente. Ora, ela estudou, essa menina, em França, então ela é auxiliar medical. Só que aos 35 anos aconteceu uma doença muito rara, cardíaca, e não encontravam cura para ela. Até que ela, pouco a pouco, ela perdeu os sentidos, não podia conduzir, e acabou até por divorciar com o marido. Também acabou por ser o mesmo que era o seu pai, um mulherengo, e claro, embebedava-se. Então ela preferiu estar só. Então, depois, com a ajuda social do Estado, ela conseguia sobreviver. Depois disso, teve mais 2 filhos saudáveis. E então um dia encontrou um senhor que lhe deu umas aulas de teologia, de Bíblia. Então ela começou a compreender melhor a história. Então fizeram um dia uma viagem do norte de Thionville até a Nossa Senhora de Lisieux, que fica na Normândia, a 530 km. E eles fizeram essa viagem a pé, demorou 20 dias. Por onde passavam, em todas as cidades, ela falava daquela doença que ela tinha às outras pessoas, para compreenderem que ela tinha que fazer aquilo para que movesse também as outras pessoas. Até que ela fez-lo pelo menos umas 4 ou 5 vezes, mas a primeira vez que o fez, o senhor que a acompanhou disse para ela levar calçado adequado à viagem. Mas ela era aquilo que ela tinha em casa, sapatos à medida do pé. Ela então, os pés começaram a inchar e ela ficou com as pontas dos pés todas negras. Ela teve que cortar a ponta dos sapatos para depois ir assim com os pés, mas tiveram que ir ao médico e o médico disse que tinha que ficar ali 8 dias. Aconteceu que ela disse, não, eu tenho que prosseguir a viagem, eu não posso ficar aqui. Um dia ela ajoelhou-se diante da Virgem, rezou, não é que no dia seguinte ela estava curada. Prosseguiu a viagem, então à terceira viagem que ela fez, um dia entrou numa igreja que chama-se Igreja de Santa Rita, que é numa paróquia, chama-se Paróquia São Pedro. E então ela entrou, algo a puxava a entrar, tinha um livro onde as pessoas que passavam, os peregrinos, faziam as suas dedicatórias, escreviam. E então, o que é que ela escreveu? Tal qual como já o tinha feito. Ela escreveu, Deus, ensina-me a rezar. Ela naquele momento olha para o lado e vê escrito, a tua fé salvou-te. Ela naquela altura teve a ideia de se ir confessar, vê um padre e foi-se confessar. Não é que ela ia para tomar a medicação, porque ela tinha uma medicação que tinha que tomar sempre, para poder aguentar, que o médico não era propriamente dito para a curar, mas era para que ela aguentasse, para minimizar, exatamente. Ela então sentiu-se já a melhorar, que já não precisava de medicação nenhuma. Ora, até a Dame de Lisieux, aí na Normândia, eles faziam a viagem a pé, mas de regresso vinham no comboio a alta velocidade, no TGV. Quando chegou então a Thionville, que era o lugar onde aqui ela vive, foi consultar o seu médico cardiologista. Depois de todas as análises, o médico disse, confirmou aquilo que ela sentiu. Tu estás curada. Só poderia ser um milagre. A fé. A fé. A fé. A fé dela salvou-a. E então, essa senhora, ela vem todas as semanas encher o depósito de gasolina a Luxemburgo, que é mais barata. Porque na França são 24%, 25% o IVA e no Luxemburgo é 15%. E tudo é um pouco mais barato. E então, eu estava numa emissão de rádio, chama-se Rádio Latina, que é o rádio que transmite 24 horas sobre 24, e então referi para que eram os lucros de todos os meus livros. Ela ouviu isso porque ela já tinha uma casa de edição que lhe queria comprar a história e traduzi-lo em 2 línguas. Uhum. Ela, quando ouviu aquilo que eu estava a fazer, a minha mensagem, contar assim a história. E então ela telefonou-me e ela disse-me, como é que eu faço para o encontrar?
E eu então dei-lhe as minhas coordenadas, levei-o à minha casa e disse, agora já não quero vender o meu livro a ninguém. Eu quero dar a história para si. Para que a minha história de vida possa dar muito pão àquelas pessoas que têm fome. Mais uma vez, ela, a sua humildade, conseguiu vencer e fez com que ela fizesse como Jesus. Servir, unicamente servir. A palavra de ordem, servir. Abraçar as causas. E foi assim que tudo aconteceu. Sentiu que o seu objetivo tinha sido cumprido também, de certa Exatamente, forma. até porque ela trouxe-me toda a documentação. Por onde passava, os presidentes das câmaras punham sempre um carimbo. Porque algumas vezes eles vão, outras vezes eram mesmo os habitantes que os abrigavam e que lhe davam de comer. Vejam até onde a fé é aquilo que nos salva. A fé e o amor por outrem. Porque para mim não há coisa maior do que a fé. E então, quando nós temos fé, porque a humildade é o passaporte do sucesso. Eu muitas vezes, quando entrego, que seja alimentos, que seja dinheiro sobretudo, porque eu não gosto de entregar dinheiro, porque dinheiro pode corromper muitas pessoas, mas quando são causas como aqui, por exemplo, o Patronato São José, já sei que eles vão transformar este dinheiro, é bem entregue. Portanto, eu quando entrego, que seja bens alimentares, que seja qualquer coisa, tenho a impressão, quando entrego, eu quando meto a minha mão, para falar mais concretamente, a minha mão na mão do pobre, tenho a impressão que vejo Jesus na sua outra mão. Sr. Antero, estamos aqui a falar dos seus livros. Onde é que as pessoas podem encontrar e comprar os seus livros? Os meus livros estiveram durante muito tempo em todas as livrarias aqui de Chaves, mas não havia venda possível. Então é o seguinte, o meu e-mail é antero.monteiro@hotmail.fr. Quem quiser adquirir os meus livros pode mandar uma mensagem. Até porque, se pessoas são daqui da região, eu posso encaminhá-las para vir aqui à gráfica, porque ainda há aqui 1000 livros e eu presumo que eles terão muito prazer em fazer o meu trabalho, entre aspas, porque enquanto estiverem aqui os meus livros, as pessoas podem vir aqui buscá-los. E cada um dos meus livros tenho a referir. Não quer dizer que seja uma soma astronómica, porque já desde 2005 até agora o preço é de 10 euros. Não quer dizer que para mim custa sempre a mesma coisa, porque ainda este ano, com os cadernos que levaram mais estes 2 livros, eu tive que pagar mais 800 euros, porque levaram mais 5 ou 6 cadernos cada livro. Mas o preço para as pessoas é sempre o mesmo, porque a uns dá-se estímulo e a outros dá-se pão. É esta a divisa de ordem. Não se está para explorar ninguém, está-se para ajudar pessoas que necessitam. Porque nós precisamos tanto de amor para viver como de pão para comer. E é ao ajudarmos o próximo que nos encontramos bem connosco mesmos. E foi aí que eu encontrei a minha, como se diz em francês, la source de jouvence. É a fonte de juventude. Da juventude, sim. E, portanto, quanto mais dou, mais Deus me dá. Exatamente. Uma das instituições para a qual o Sr. Antero faz donativos é o Patronato de São José, em Vilar de Nantes. Há 13 anos que o Sr. Antero ajuda esta instituição, que acolhe meninas de várias idades. Tem noção da importância que o seu contributo tem para esta instituição? Escrever os livros não me é o mais difícil, porque eu escrevo e Deus guia a minha mão. Simplesmente, quanto isso. Agora, para vender os meus livros é muito mais complicado, porque como eu estou limitado pela saúde, muitas vezes por todos os tempos, neve, gelo, chuva, às vezes a temperaturas baixíssimas, 10, 15, 20 abaixo de zero, eu tenho que sair da minha casa, tenho que ir por vezes fazer 50, 60, 70 km. Por isso, mas, quando eu chego aqui, entrego os donativos e vejo as meninas do patronato, que são as meninas à minha volta, nada aconteceu de sofrimento. É alegria. Eu sinto-me como uma pomba branca que voa no céu azul. É assim que eu me sinto. Eu só desejava era que todas as pessoas ouvissem o seu próprio coração, porque estas meninas de ouro precisam tanto, tanto, tanto. As pessoas têm-se movido muito, 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 mas
ainda precisavam mais, porque estas crianças vieram ao mundo para ser felizes, e nós não podemos ignorar estas causas, porque elas são meninas como todas as outras. Já as irmãs fazem um trabalho excepcional que servem de pais e de mães para lhe dar toda a educação. E, portanto, se nós pudermos contribuir para um bem-estar, para a alegria e para uma boa profissão que elas possam encontrar a sua destinada e a sua caminhada, pois ainda mais felizes ficaremos. Por isso, eu deixo aqui uma palavra no ar para todas as pessoas que se acharem que não é fútil ajudar, pois eu sou o primeiro a ficar feliz. Que me transformem, afinal, uma simples flor do meu jardim literário em pão. É isso que eu peço a todas as pessoas. Vamos passar agora aqui à irmã Irmelinda, que desde que faz parte desta instituição, que conhece o Sr. Antero, e sabe a ajuda que ele tem vindo a dar ao patronato ao longo destes 13 anos. De que forma é que o contributo do Sr. Antero ajuda o patronato? Serve, de certa forma, para aliviar as contas da instituição? Sim, porque é assim, a instituição, como nós sabemos, tem crianças de todas as idades e também tem que cada uma tem o seu, como é que é dizer, o seu percurso de vida. Os percursos são diferentes. O que nós fazemos a uma, se calhar já não podemos fazer a outra, porque o percurso é diferente. Eu costumo dizer que são filhos de muitos pais, muitas mães, e cada uma é individual, é única, não é repetível. E, portanto, a ajuda que o Sr. Antero nos vai dando, creio que sim, que é muito útil para esta ajuda neste percurso das crianças e das jovens. Porque se não tivéssemos ajuda alguma de parte nenhuma, certamente que muitos não poderiam seguir aquilo que elas também gostam. Há bocado eu falava ali fora, acho que era com outra menina, e até eu dizia-lhe que tínhamos ali uma fora que andava na universidade a acabar o curso. Se nós não tivéssemos alguém que nos ajudasse, embora algumas tenham a sua bolsa de estudo, era impossível nós também trabalharmos afincadamente nesta linha de dar tudo aquilo que elas necessitam. E nós estamos aí 24 horas por dia, nós tentamos dar-lhe aquilo que o melhor para elas e que nós sabemos que elas necessitam. E se não tivéssemos estas ajudas, nem sempre era possível. E elas próprias reconhecem muitas vezes, quando nos dão, o Sr. Antero, quando nos oferece o cheque com algum valor. Com algum valor, claro, elas dizem, mas o Sr. Antero ofereceu isso, ofereceu. E é para nós, para quem é que há de ser? É para vós que ele ofereceu. Quando elas se apercebem, por exemplo, que outras pessoas vão levar géneros ou assim, mas vieram-nos trazer isso, vieram. Então, elas próprias, e desculpa interrompê-la, elas próprias têm noção da ajuda que têm. Eu própria digo muitas vezes, afinal, vocês não estão sozinhas. Afinal, vocês têm muita gente a pensar em vós. E elas dizem assim, realmente temos, mas nós às vezes nem sabemos dar o valor. Mas quando elas reconhecem as ajudas que vão dando e que é para elas, elas dizem, realmente nós às vezes não reconhecemos, mas temos muitas pessoas a pensar em nós. Às vezes até digo assim, em tom de brincadeira, você vê lá, até temos pessoas do Luxemburgo, de França, a pensar em vós. E é verdade. E elas ficam assim, realmente temos irmã, é verdade. E é verdade, realmente esta ajuda do Sr. Antero é uma ajuda prestável, muito boa para nós. E é sempre uma ajuda gratificante. Algumas das histórias retratadas nos livros do Sr. Antero são semelhantes a muitas histórias de meninas do patronato. Acha que estes livros são uma ajuda para elas perceberem que nunca devem desistir dos sonhos delas? São, e elas próprias dizem que gostam muito de ler os livros do Sr. Antero, porque a realidade que ele apresenta é a realidade de muitas pessoas hoje em dia. E eu pergunto-lhe muitas vezes, investe em algum livro? E há uma outra que me responde assim, às vezes beijo. Em certas situações, nós também passamos isso. E de certa forma, é uma forma também para elas lutarem. Para elas lutarem e não pararem na vida, porque nós nunca podemos parar, nem nós que estamos com elas, e nem elas devem parar. Não é porque a vida não se luta pela vida parando, mas agindo sempre, indo à busca daquilo que nós desejamos ser e ter. E se nós não andarmos, nunca atingimos nada.
E elas próprias sentem isso. Realmente, se nós paramos aqui, nunca atingimos nada. Eu às vezes digo-lhe assim, às vezes então de brincadeira, assim, olha para o Sr. Antero, olha o percurso de vida do Sr. Antero que ele teve. Eu não conhecia muito bem o percurso da vida do Sr. Antero, na última vez que estivemos consigo, conheci um bocadinho melhor o percurso da vida, aquilo que lhe passou, e de facto elas dizem assim, realmente, irmã, como é que é possível o Sr. Antero ter passado aquele percurso da sua vida tão difícil e depois ficar com aquela ideia, com aquela de ajudar os outros que precisam. Eu costumo dizer assim, sabes, porque quando nós passamos por determinadas dificuldades, nós depois até percebemos também mais valor aos outros. E elas às vezes dizem, nós às vezes também ajudamos as pessoas na escola, às vezes encontramos uma velhinha e nós vamos ajudá-la, pronto, então começamos por aí. E quando formos maiores podemos avançar um bocadinho mais no percurso que nós desejamos e gostamos de fazer. Acha que deveria haver mais pessoas como o Sr. Antero? Que se dessem a causas sociais? Sim, eu acho que sim. Não só para mim, para o patronato, mas para outras instituições. Sim, porque eu acho que o mundo está tão ocupado e tão cheio de coisas que esvanja tanto e esquece que há muita gente, crianças, idosos, que não têm o mínimo às vezes até para sobreviver. Inclusive, há bocado nomeava aí as cadeiras que o Sr. Antero já tem dado, e é verdade, nós entramos, eu tive a oportunidade de entrar ainda não há muito tempo nos lares e verifiquei que há muitos idosos que passam dias inteiros sentados nos sofás porque não têm cadeiras. Não têm cadeiras. E se calhar aqueles idosos que passam 24 horas sobre 24 sentados no sofá, se calhar se tivessem uma cadeira de rodas onde fossem dar uma volta, nem que fosse só dentro da instituição, eu penso que a vida deles também seria um bocadinho mais fácil. O Sr. Antero tem uma pequena surpresa, não é, para o patronato, mais uma doação. Sim, tenho aqui um cheque para entregar à irmã, de 1.200 euros. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Antero. Mais uma pequena ajuda que fará toda a diferença, com certeza. E neste momento nós não temos palavras para dizer. A crise também fala por si só. Por si mesma, porque, como sabem, já houve tempos que foram 3.000, 2.500, 2.000 e foi baixando sempre, mas quanto eu desejaria que duplicasse isso. Se ao menos houvesse alguém com o poder económico que pudesse, com que os meus livros tivessem a publicidade adequada e vendidos em várias partes do mundo, eu em vez de dar 5, podia dar 50.000. Porque eu tenho várias instituições para ajudar e várias pessoas particulares. O que tenho que dividir o mar, entre aspas, o mar pelas aldeias. É um bocado complicado. Eu não só trabalho a nível individual, como trabalho a nível coletivo. Também faço parte de uma associação de solidariedade social que em 18 anos já conseguimos também fazer donativos no valor de 180.000 euros. Atualmente temos mesmo a pagar medicamentos a farmácias e fraldas a pessoas deficientes e que lhe dão ataques tipo elétricos que o Estado cortou. O apoio. Vejam só onde chegou o rubro, onde o Estado deixou cair tudo isto. E, portanto, temos que ser nós, os mais humildes, a não deixar também cair aqueles que nos são muito queridos, que são os nossos irmãos, na fé de Cristo, que nós não podemos ficar indiferentes ao vê-los ao nosso lado, porque se nós temos a comer uma santa, porque nós não devemos dividir a metade com eles, e se eles precisam de umas pernas novas que são deficientes, mesmo artificiais, porque é que nós não lhe devemos dar esse poder, essa facilidade para eles se poderem mover? Se eles puderem, já não tiverem outra maneira de se mover, se precisar de uma cadeira de rodas, porque é que não devemos tentar fazer com que eles sejam felizes, através disso, que tenham uma vida digna, ajudar? Há muita maneira, porque são camas articuladas, colchões ortopédicos, são medicamentos, próteses auditivas, próteses dos membros superiores e inferiores, são medicamentos a farmácias, curas, que estamos a ajudar também uma menina que nasceu com a doença rara, que não lhe seca a pele, e o Estado cortou-lhe os medicamentos. Imaginem o que é, o rubro. Os pais não têm possibilidade de deixar a menina. Nós temos a pagar, então, os medicamentos que vêm da Suíça para essa menina, e curas termais. Esse era o rol da Segurança Social, não era o nosso rol.
Mas nós temos que fazer paralelamente, fazer algo que não o somos, mas que nos dói o coração, dói-nos a alma. E como acabei de referir, não podemos ficar indiferentes. Portanto, os que me estáis a ouvirem, acatai a minha prece. Eu preciso tanto de vós, nem imaginais, porque há milhares e milhares de pessoas que estão a pedir e eu fico muito triste porque vejo pão nas mãos de uns e eu vejo as mãos vazias. Porquê? Porque não consigo. Não custa nada. Um livro, 10 euros parece uma soma ínfima, mas é uma soma astronómica. Nem calculam quanto, porque com meia dúzia de livros, se for na África, pode-se enviar uma criança para uma escola durante um ano e alimentá-la, porque eu também já subsidiei escolas. Com 12 mil euros pode-se construir uma escola na África. Eu também já subsidiei isso e até para patrocinar também crianças que vão para a escola. Infelizmente, eu estou limitado, estou tão limitado, quanto eu desejaria que eu vendesse milhões de livros. Valha-me Deus, aqui há tantos autores no nosso país que vendem milhões de livros e que às vezes não oferecem nada. Vamos e quando que assim eu ofereço seja, tudo. E os meus livros são tão bons, se quiserem, nem precisam de comparar, vão só à biblioteca buscá-los, experimentem ler e depois vejam se não é verdade aquilo que eu digo. Sr. Antero, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Agradecer também à irmã Irmelinda. Obrigada a você também por estar aí desse lado. Até à próxima.